Pessoal, mais uma vez estamos aqui. Hoje o assunto é termoquímica. Dentro da termoquímica, nós já vimos a primeira parte, que é o uso do calorímetro para determinar a quantidade de calor envolvida em um processo. E já vimos também as reações que liberam calor, chamadas exotérmicas, cujo ΔH sempre é menor do que zero. E por isso ela se chama exotérmica. Ela libera calor para o meio. Ao mesmo tempo, eu tenho reações as quais têm o ΔH maior do que zero. E elas são chamadas de endotérmicas. As endotérmicas recebem calor do meio. Então, ganha calor, perde calor. Muito bem. Hoje, dentro dessa primeira parte, eu queria trabalhar com vocês dois conceitos: reações de formação e reações de combustão. Ora, não é o calor de formação e nem o calor de combustão. É a reação que origina essa quantidade de energia. Vou falar de novo. Uma reação de formação, ela tem uma quantidade de calor envolvida. Essa quantidade de calor se chama calor de reação, que nada mais é, e ouça isso mais de uma vez, a quantidade de calor necessária para formar 1 mol de uma determinada substância. Para montar essa reação, ou seja, a reação de formação, eu tenho que partir de substâncias simples em seu estado padrão. Ora, o que é estado padrão? O estado físico dela é a temperatura ambiente e a forma alotrópica mais estável. Foi convencionado pelos químicos que essa substância simples, em seu estado padrão, na forma alotrópica mais comum, teria entalpia igual a zero. Eu vou te dar um exemplo. O hidrogênio, por exemplo. O hidrogênio gasoso tem entalpia H igual a zero. Energia igual a zero. Em compensação, o hidrogênio na forma líquida, a uma temperatura muito baixa, tem uma entalpia diferente de zero. Mais um exemplo. Por exemplo, carbono. Carbono do tipo grafite. Este carbono tem entalpia igual a zero. Porém, o carbono diamante, se aparecer, terá entalpia diferente de zero. Tá. Ferro terá entalpia igual a zero, ferro sólido. Ferro líquido ou ferro em forma de vapor terá entalpia diferente de zero. Então, para montar essas reações de formação, eu tenho que partir de substâncias simples em seu estado padrão. Vamos lá. Exemplo, quero formar água, H2O. Quero formar gás carbônico. Quero formar ácido carbônico. Quero formar NaCl. Presta atenção no detalhe. Para formar água, que será sempre produto a substância formada, eu vou partir do seguinte: H2 no estado gasoso mais meio mol de O2, também no estado gasoso. Ora, metade de 2 dá o oxigênio, o qual eu preciso. No caso do gás carbônico, mais simples. Carbono, no caso grafita, mais oxigênio. 1 mol de carbono, 1 mol de oxigênio no estado gasoso, origina a substância gás carbônico, CO2. No caso do ácido carbônico seria H2 mais carbono mais 3 meios de O2. Por que 3 meios? 3 dividido por 2 dá 1,5, vezes 2 dá os 3 oxigênios os quais eu preciso. Essas são reações de formação. Cada substância tem a sua, partindo novamente da substância simples em seu estado padrão. Por último, o NaCl. NaCl será Na, sólido, mais metade de 1 mol de gás. Tá, eu acho que alguns de vocês que estão prestando atenção, que estão revisando esta matéria, está vendo que em determinados momentos eu escrevo Na, em determinados momentos eu escrevo carbono, em outros momentos eu escrevo metade de O2. Agora guarde isso no seu coração. Sempre que for um metal, o elemento for um metal, ele será monoatômico.
Monoatômico é o quê? Por exemplo, o ferro aparece Fe, alumínio aparece Al, níquel e assim por diante. Agora, no caso dos gases ametais, os ametais, eles vivem diatômicos na forma gasosa. Então eu tenho O2, N2, Cl2, inclusive o hidrogênio. Ora, existem algumas exceções, é claro. Ametal, só para contrariar, que eu brinco com vocês. Olha, exemplo, enxofre, fósforo e carbono são ametais, porém eles são monoatômicos. Eles se apresentam de maneira C, e não meio de C2, meio de C4, o que for. Muito claro. Metal, então, vive sozinho, ametais vivem aos pares. Muito bem. Isso eu tenho a reação de formação. Agora, as reações de combustão. A mesma coisa tenho a dizer. Essa reação de combustão produzirá um calor, liberará e somente liberará nesse caso. São sempre processos exotérmicos. Toda combustão libera calor. Essa combustão tem um calor de combustão. E vou dizer, calor de combustão é a quantidade de energia liberada na queima de um mol de uma dada substância. Ora, a maioria dessas combustão, eu consigo entender que no ensino médio produzirá CO2 e água. Agora, não é sempre assim. Se for queimar uma substância diferente, uma substância que não é comum, como um isopor, como uma cadeira, ele vai ter que te dar qual é a reação pretendida. Então, eu tenho algumas exceções. Por exemplo, quando eu vou queimar carbono na presença de oxigênio, que é o comburente, este formará somente CO2. Reação de combustão é aquela que ocorre na presença de oxigênio, formando normalmente CO2 e água. Nesse caso, só formou CO2. Você está notando que essa reação de formação do CO2, de combustão do carbono, é a mesma de formação do CO2. Elas são coincidentes. Uma outra reação que é coincidente, H2 mais meio de O2, é a reação de combustão do hidrogênio, é a reação de combustão do carbono. Esta somente forma água. Porém, outras quaisquer que eu tenha, por exemplo, metano, CH4, ele é queimado na presença de oxigênio e ele forma o quê? CO2 mais água. Ora, etanol, C2H6O mais O2, dará origem a CO2 mais água. E assim, todos os hidrocarbonetos, álcool de maneira geral e assim por diante. Aqui me falta balancear. Um carbono aqui, eu tenho carbono somente no CO2, 1. 4 hidrogênios aqui, eu tenho 4, 2 vezes 2, 4. Pronto, balanceei o lado dos produtos. Agora eu volto aos reagentes. 1 vezes 2, 2. Com mais 2, 4. Eu tenho 4 oxigênios. A equação passou a estar balanceada. O calor de combustão de 1 mol de metano será o calor liberado por essa reação. Então ela sempre terá um ΔH que será o quê? Negativo, porque é um processo exotérmico, como eu havia dito. Agora vamos queimar o álcool. Quantos carbonos? 2. 2 carbonos. 6 hidrogênios. 6 hidrogênios. Aí eu tenho quantos oxigênios? 2 vezes 2, 4. Mais 3, 7. Como aqui já tem 1, eu só preciso de 6. Então eu multiplico por 3. E esta equação passa a estar balanceada. Essa reação também, como toda combustão, o ΔH também é negativo. Muito bem? Então eu peço a vocês que revise isso. Veja mais de uma vez. Entenda o que está acontecendo. Qualquer coisa, estou à disposição. Muito obrigado.